Olá, eu sou o Thiago Otucci, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, gostaria aqui de deixar o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de realizar a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Se você gostar dessa entrevista, também deixe lá seu like, o seu comentário. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. O link está logo aqui abaixo, para vocês conhecerem lá nossos planos de assinatura. E se você está começando agora e pretende investir em fundos imobiliários, também não deixe de acessar a nossa página de fundos imobiliários. O nosso convidado de hoje é o Reinaldo Holanda de Lacerda, que é diretor da Votorantim Asset. Tudo certo aí, Reinaldo? Todos, um prazer estar falando com você, Thiago, e com todos os ouvintes. Agradeço aí poder participar dessa conversa com você. Então, tá certo, Reinaldo. A gente também agradece a tua participação aqui no nosso programa. Também agradecemos, né, a Ana Menezes, que é da área de RI, né, pelo auxílio em toda a organização e na produção dessa nossa entrevista. Bom, como primeira pergunta, Reinaldo, gostaria de saber um pouco da tua experiência profissional, né, dentro do segmento de fundo imobiliário ou imobiliário de forma geral, e também que você pudesse falar um pouco também da tua experiência, um pouco da Votorantim Asset. Ok. Bom, eu sou engenheiro de formação, me formei aqui na Escola Politécnica em 83, em engenharia mecânica. Fiquei 4 anos fora do país, na Argentina e na Venezuela, trabalhando na área de exploração de petróleo para uma empresa francesa chamada Schlumberger. E quando voltei para o Brasil, resolvi voltar ao mercado financeiro. Eu já havia trabalhado no mercado financeiro na época de escola, trabalhei no Banco Itaú, na área de sistemas e depois na área de controladoria do Banco Itaú. Voltei para o mercado financeiro, entrando no extinto Banco Noroeste, foi comprado pelo Santander em 97, foi o segundo banco que o Santander comprou aqui no Brasil. No Noroeste e Santander, eu fiquei 13 anos e, basicamente, passando por várias áreas, de crédito, nas mesas de operação de tesouraria, na parte de gestão de fundos. Finalmente, eu saí do Santander, que já havia comprado o Noroeste, como diretor de tesouraria, e fui para o Bank Boston, no Brasil, na época. Fui para o Bank Boston quando começavam a nascer as primeiras áreas de wealth management aqui no Brasil, né? Então, ajudei a estruturar lá no Bank Boston, aqui, que era um banco reconhecido para investimentos para pessoa física, as primeiras áreas de fundos e as áreas de wealth management. Fiquei 2 anos e meio no Bank Boston aqui no Brasil e fui para Miami fazer wealth management na América Latina. Então, trabalhava aqui para Brasil, México, Venezuela, Colômbia, Chile e Argentina. E lá passei a ter muito contato com a parte imobiliária, porque depois de um determinado tempo o Banco Boston foi comprado pelo Bank of America lá fora. E o Bank of America era um emissor forte na área de securitização imobiliária e também trabalhava na área do wealth management muito fortemente com REITs, que são os fundos imobiliários americanos, né? Então, tive bastante experiência e passei por formação de várias operações lá fora nesse sentido. Em 2005, eu fui convidado pelo Votorantim para vir para o Brasil, para voltar para o Brasil e ajudar a estruturar aqui a asset do Votorantim, a área de wealth management do Votorantim, né? O Votorantim tem uma área de wealth management que é um conjunto de 2 grandes operações, uma operação de private banking e uma operação de asset management com a empresa de gestão de fundos, né? Hoje, a nossa asset tem 55 bi de assets under management, dos quais metade são fundos estruturados, fundo imobiliário, FIPs e FDICs. Na parte de fundos imobiliários, nós temos quase 8 bi sobre gestão. Se eu considerar os FIPs imobiliários dentro disso porque é só um veículo, né? Nós vamos para quase 10 bi de gestão dentro do setor imobiliário aqui no Votorantim. Então, com certeza, nós somos uma das maiores assets aí no mercado nesse setor imobiliário. Pelo ranking da Ambima, a Votorantim Asset hoje é a 2ª maior gestora do Brasil de fundos imobiliários, tá? Mas eu estou falando só de fundos imobiliários. Se eu somar os FIPs
com certeza a gente deve estar em primeiro colocado aí na parte de gestão imobiliária. Então, acho que dá para ver pelos números aí que o Votorantim, que a Votorantim Asset é uma asset nichada, né? Tem uma especialização muito forte em fundos estruturados e, basicamente, em setor imobiliário, com quase mais de 10 bi aí no total sobre gestão. E a gente se diferencia, eu diria aqui, pelo tipo de gestão e administração que nós fazemos. Nós não somos só gestores financeiros dos fundos imobiliários. Nós temos dentro da nossa equipe aqui uma equipe de 4 engenheiros que acompanham o orçamento de obras, acompanham o desembolso, fluxo financeiro, acompanham projetos, licenciamento, né? Um dos fundos nossos mais conhecidos aí, que é o BBPO, né? Que é o fundo que trabalhou a desimobilização de imóveis lá do Banco do Brasil. A gente costuma dizer que é fundo de agências, mas não é só agências, porque o BPE é um fundo misto, né, de agências bancárias, pontos comerciais e prédios administrativos. Ele é um conjunto de laje corporativa com agências bancárias. Então, esse é um dos fundos que a gente que nos levou a ser mais conhecido, até pelo volume de investidores que entrou nesse fundo no começo e ainda participam dele. E o BBPO hoje, por exemplo, tem várias obras em andamento, né? A gente está trocando fachada de prédio, está fazendo troca de elevador, tudo isso você não faz sem um acompanhamento técnico. Então, a nossa área técnica, que faz parte da área de gestão imobiliária, acompanha todos esses processos. É lógico que nós não somos construtores, né? Mas a gente tem toda a tecnologia para fazer orçamentos, para contratar obras, para acompanhar obras e assim por diante. Então, diria que nós realmente nos especializamos fortemente no setor imobiliário e a ideia é poder trazer cada vez mais fundos melhores e mais acompanhados, com mais tecnicidade imobiliária mesmo para o mercado. É interessante, você falou do BPPO, né? Então, um fundo bastante conhecido e foi, em grande parte, responsável por uma entrada relevante de investidores novos em fundos imobiliários quando ele foi lançado no mercado, né? É verdade. Praticamente, eu diria quase que ele dobrou a base de investidores de fundos imobiliários no mercado quando ele foi lançado, né? Foram quase 48 mil novos investidores entrando no mercado de fundos imobiliários só através desse fundo. A base foi para quase 100 mil na época, né? Então, dobrou praticamente. Se você olhar no gráfico do número de investidores lá foi 2012, né? O IPO desse fundo, né? Realmente praticamente forma uma parede no gráfico devido a essa entrada massiva. Exatamente. Ele foi realmente um divisor de águas aí para esse mercado. E Reinaldo, qual é a visão de vocês, né? A gente fechou agora o primeiro semestre de 2018. Qual que é a visão de vocês, né, da Votorantim, em relação a um pouco da conjuntura do cenário econômico e somente no que diz respeito ao comportamento dos fundos imobiliários depois de um ano excelente, 2016, 2017, né, parecia que 2018 também estava caminhando bem, e agora a gente tem, até agora a partir do mês de maio, ali, uma turbulência, uma correção no mercado também de fundos imobiliários. Então, qual que é a visão de vocês desse primeiro semestre do ano de 2018? Olha, eu costumo dizer sempre nas conversas que eu tenho com investidores ou com o mercado, que o fundo imobiliário nada mais é do que um veículo para investimentos no mercado imobiliário, né? E cada fundo, ele traz um negócio imobiliário para dentro da estrutura do veículo legal que ele é. Então, o comportamento do fundo está muito ligado ao comportamento do setor imobiliário. É lógico que existem alguns outros pontos que afetam, porque quando você coloca um produto na Bolsa de Valores, um ativo na Bolsa de Valores, ele passa a ter também influências de liquidez, de volume de negociação, que ajudam a subir ou fazer cair o preço em alguns momentos, independente da conjuntura econômica e da conjuntura do setor onde ele está atuando. Mas o principal é o setor, né? E o setor imobiliário, ele é um setor que trabalha totalmente oposto à taxa de juros, né? E totalmente oposto a, eu diria, volatilidades no que se espera do PIB do país, né? Então, você citou aí, a gente vinha 2016, 2017 embalados, né,
Por quê? Porque a gente passou pelo primeiro processo lá de impeachment, as coisas pareciam que iam melhorar, veio a equipe econômica nova que colocou todo um alinhamento aí de plano fiscal em pauta, as taxas de juros começaram a cair. Então, esse é o cenário ótimo para o mercado imobiliário em si e, por conseguinte, para os fundos imobiliários, né? E, enquanto esse cenário permaneceu, a gente viu as cotas dos fundos imobiliários subindo. Então, efeito de queda de taxa de juros, o fundo, a valorização dos fundos imobiliários é totalmente, inversamente proporcional à queda da taxa de juros. Cai a queda, sobe os fundos, cai os juros, sobe os fundos. O PIB, né? A gente entrou esse ano aqui falando de um PIB de 3% positivo, né? As casas falavam entre 2,5% a 3%, tinha casa até falando mais de 3%. Então, é tudo que o mercado imobiliário espera, crescimento de PIB, porque nos seus vários setores, o setor imobiliário você pode subsegmentar ele, né? No setor de lajes corporativas, por exemplo, você ter PIBs crescendo significa empresas crescendo e alugando mais espaços. Você ter, na parte de logística, também as empresas precisam colocar mais espaços para estoque, para distribuição. Na parte de shopping center, PIB crescendo significa desemprego menor e, portanto, mais renda para comprar no shopping, gera mais receita, melhora os aluguéis dos shoppings. Então, o setor imobiliário, com o PIB crescendo ou com a perspectiva de crescimento do PIB, ele também tem um embalo e ele antecipa esse crescimento. E foi o que aconteceu em 2016, 2017, e diria também que agora em começo de 2018, porque a gente começou o ano embalado, com taxa caindo, mais taxa de juros caindo, e todo mundo falando de 3% de PIB esse ano. E aí, a conjuntura, diria, política que a gente vive aí, né, sem entrar no aspecto individual dessa conjuntura, mas ela é uma conjuntura que acabou prejudicando tudo, né? Assim, a greve dos caminhoneiros, o problema de perda política do próprio governo em si, que não está não está conseguindo levar as reformas adiante e tal, isso jogou um abafo, eu diria, dentro das perspectivas do PIB. Então, os 3% já viraram 1,5%, né? Tem gente falando até em 1% só de crescimento, mas na média 1,5%. Isso é para o setor imobiliário, assim como os 3 eram positivos, a queda para 1,5% é negativa. Ainda não é tão negativo, porque a gente lembra que a gente saiu lá de 2015 em 3 negativo, 2 negativo, né? Porém, é uma perspectiva pior do que ela era. Então, o setor imobiliário sente isso rapidamente. O não crescimento do PIB significa que os empregos não vão voltar na mesma velocidade, portanto, massa salarial no mercado não deve crescer rapidamente. Massa salarial não cresce, shoppings não vendem tanto, residenciais não vendem tanto, as empresas não crescem tanto, não alugam tantos espaços, então isso prejudica o mercado. Agora, teve uma volatilidade maior ainda, que foi na taxa de juros, né? Apesar do CDI estar aí na faixa de 6,5%, o que a gente viu foi os títulos do governo de longo prazo e o mercado futuro de taxa de juros indicarem uma subida muito forte dos juros, né? A NTN-B, que estava vindo para baixo de 4%, né? Voltou para 5,5%, com perspectiva de aumentos. CDI, taxa de juros futuro, se você olhar os anos, né? Na margem lá na frente, já indica mais de 12%, 13% de taxa de juros futura. Na média, dá 9%, 9,5%. Então, a perspectiva agora é de aumento de taxa de juros e queda do PIB. Isso, uma maré, uma conjuntura ruim para os fundos imobiliários, e o retrato está aí na queda do valor das cotas, né? Se a gente acompanhar o IFIX, né? O IFIX em maio, que foi quando começou novamente toda a turbulência, caiu 6%, né? Caiu 5,20% no mês. No mês de junho, caiu mais 4%. Está dando uma recuperadinha agora em julho, porque se amenizou um pouquinho as questões, já está, ninguém mais fala que no curto prazo pode subir taxa de juros. Então, mas é uma volatilidade, e a gente vai ver essa volatilidade continuar
enquanto acho que não se definir as eleições, que não se definir se realmente o governo que vem aí vai ter a habilidade de aprovar as reformas para as questões fiscais que o país tem, que são essenciais, né? Porque se a gente não resolver essas questões fiscais, nós não teremos PIB em crescimento, nós não teremos condição de manter taxa de juros baixa, até porque agora estamos sendo influenciados pelo mercado internacional também, né? O mercado internacional que ficou alguns anos a nosso favor, agora está ajudando a balançar a nossa volatilidade também, não só com as questões de taxa de juros lá fora, como com as questões comerciais geradas aí por essas disputas todas que podem criar uma confusão no mercado. Então, eu diria que as perspectivas atuais são de continuidade da volatilidade. Apesar disso, da continuidade da volatilidade, nós achamos que a indústria de fundos imobiliários, o setor imobiliário, vai começar a voltar positivamente no médio prazo, porque existem algumas condições para isso, né? Por exemplo, no setor de lajes corporativas, depois de toda a crise que foi vivida e da vacância que se viveu aqui em São Paulo, por exemplo, você tem áreas aqui em São Paulo, tipo Marginal Pinheiros, que tinham 30%, 32% de vacância nos escritórios, né? Por quê? Estava tendo muita entrega de prédios que começaram no passado e pouca procura. Essa situação começou a mudar. A gente já vê os prédios mais ocupados, então a gente vai começar a ver um certo crescimento nessa área. O próprio investimento de investidores estrangeiros, não em fundos imobiliários, mas diretamente comprando imóveis aqui no Brasil, para aluguel, e também nessa região, a gente tem alguns movimentos grandes nessa região acontecendo, né? Com investidores estrangeiros e com empresas patrimoniais brasileiras. Você acompanha aí esse prédio aqui da Marginal, ele é conhecido mais como Robocop, né? Que é o prédio de alumínio perto aqui da Estação Berrini, foi vendido ano passado, está lá passando por reformas, as torres aqui da Zucre Zaidan, do lado do Shopping Morumbi, no condomínio Rocha Verá, onde eu estou aqui agora, e mais as torres vizinhas, começam a perder a vacância. Então, você vê uma estabilidade maior. Semana retrasada, eu não sei se vocês acompanharam aí, uma empresa chamada HSI, que é uma gestora imobiliária, que trabalha com recursos muito de investidores estrangeiros, comprou da ORI, da Odebrecht Realizações Imobiliárias, comprou 3 torres para construção do complexo Parque da Cidade da Odebrecht aqui. O Parque da Cidade é composto por um hotel, né, o Four Seasons, um shopping, tem 2 torres comerciais já erguidas, e tinha espaço para mais 3. Acabou de ser adquirida pela HSI para começar a construção dessas 3. Então, você vê que já começa um movimento de reativação aí. É lógico, ele não vai ser forte no começo, mas já é uma recuperação daquela situação mais complexa que a gente tinha, né? A gente tem acompanhado as shoppings. O Reinaldo, só uma questão aqui, então, como você falou, né, uma coisa é o mercado de fundo imobiliário na Bolsa, que tem esse benefício da liquidez, mas gera essa volatilidade que muitas vezes não representa esses exemplos que você está falando de sinais de recuperação no mercado real imobiliário, que é o que está por detrás daquele fundo, né, daquela cota. E esse movimento todo, de qualquer forma, né, você falou de volatilidade a partir de maio, a gente continua agora, apesar de já ter recuperado um pouco o IFIX, isso tem atrapalhado aquele movimento todo de novas emissões. Não sei se vocês atrapalham, vocês em particular, se vocês têm perspectivas de continuar fazendo emissões em 2018 ou mesmo 2019? Como eu te falei, apesar dessa volatilidade, a gente vê positivamente, a gente vê um lado positivo para o mercado imobiliário e para o setor de fundos imobiliários. Então, nós temos, sim, alguns lançamentos que nós vamos fazer agora em 2018 ainda. Eu não posso citar esses lançamentos, porque eles estão aí dando entrada em oferta pública na CVM, então isso pode afetar um pouquinho. Nós liquidamos há um mês atrás um fundo imobiliário de
de securitização imobiliária na Bolsa, de 150 milhões. Encerramos a captação de um outro agora, deve sair o anúncio de encerramento amanhã, junto com a XP. Então, estamos lançando e vamos continuar lançando alguns fundos até o final do ano, e estamos preparando vários lançamentos para o ano que vem. A gente acredita que o mercado vai melhorar daqui para frente. Bom, interessante. Então, vocês têm essa visão positiva, né, de vários exemplos, né, do mercado real, e a empresa continua trabalhando para emitir e fazer ainda mais o mercado crescer o mercado de fundos imobiliários. O mercado de fundo imobiliário no Brasil é muito pequeno ainda, né? A indústria de fundos no Brasil é uma indústria de mais de 4 trilhões de reais. Fundo imobiliário, em bolsa, você tem lá 30, 35 bi em bolsa. O total da indústria de fundos imobiliários é por volta de 90, 100 bi, né? Um número aproximado aí. Comparado com os 4 tri de outros fundos, é nada, praticamente nada, né? E o setor imobiliário é um setor representativo do PIB brasileiro. Então, a gente acha que tem muito espaço para desenvolvimento desse setor e acreditamos que ele não vai parar de crescer, mesmo com essa situação de volatilidade que a gente está vivendo aí. A gente tem o último boletim, né? Exatamente esses números que falou do volume. A gente tem o aumento também de pessoas físicas, né? Já passando 150 mil investidores. E uma questão também que a gente tinha colocado aqui na pauta, que eu acho que é interessante, a gente acabou não tratando aqui em várias entrevistas que a gente vem realizando esses últimos meses, que é a diferença, que se olhar na estatística do mercado, você tem hoje 150 fundos que são listados, acho que a Votorantim sob gestão, então, são 6 fundos, né, que são listados na B3, só que tem muito mais fundos, né, são mais de 200 fundos, pelo menos, que não são listados, e vocês, como tem esse foco na área vocês chamaram de área de estruturados, qual que é a diferença de um fundo não listado nesse processo de gestão e captação, e se existe nesses fundos não listados, que, por exemplo, a nossa audiência não conhece tanto, diferença de setores, né, que a gente está acostumado na Bolsa a ter fundo de shopping, laje corporativa, recebível imobiliário. Quer dizer, nos fundos não listados tem segmentos diferentes, por exemplo, para o investidor investir? Eu diria que são os mesmos, tá? Os segmentos são os mesmos. A legislação do fundo imobiliário, ele dá esse benefício, voltando um passo, né? Os fundos imobiliários, eles são um veículo para o setor, para o investidor e para o setor imobiliário, e eles trazem algumas vantagens. A gente sempre costuma falar da vantagem fiscal, mas ela é uma delas, né? Porque a vantagem do fundo, primeiro, é a democratização do investimento, né? Um investidor de 10 mil reais pode ser sócio de um shopping center, pode ser dono de uma parte de uma laje corporativa aqui na Marginal Pinheiros, que custa 30 milhões de reais, uma laje dessa, de 2.500 metros quadrados. Então, a primeira grande vantagem do fundo imobiliário como veículo é democratizar o investimento. A segunda é trazer gestão profissional para dentro do mercado. E a terceira, eu poderia colocar como benefício fiscal, né? E o benefício fiscal na legislação de fundo imobiliário, ela permite o benefício fiscal para fundos listados em bolsa ou negociados em balcão organizado. Então, tem muita operação que é feita no balcão organizado, para um grupo mais seleto de investidores, sempre indo na direção de que o fundo precisa ter 50 cotistas para ser isento, né? Então, às vezes você consegue estruturar uma operação de construir um shopping center com uns 55 investidores, através de um fundo imobiliário. A ideia inicial não é colocar esse fundo na bolsa listado. Porque os investidores que estão entrando lá dentro não têm muito interesse de estar dando liquidez nas cotas, eles têm interesse de fazer um investimento de mais de longo prazo. Então, às vezes, você faz isso dentro do balcão organizado e não leva para a listagem na bolsa. Agora, as características dos produtos imobiliários e dos setores imobiliários que são atacados nesses fundos, que são trabalhados nesses fundos, são as mesmas desses que estão listados, né? Você tem fundos que têm gestão ativa e gestão passiva, você tem fundos que investem só em logística, fundos que investem só em shopping centers, fundos que são especialistas em lajes corporativas.
eu vejo um crescimento, provavelmente vai ser a dinâmica daqui para frente cada vez mais, da gente ter fundos ativos multissegmentos. Porque a lógica do crescimento da indústria no Brasil, primeiro foi para o fundo passivo monoativo. Você comprava um prédio. Por quê? Porque é a forma mais simples do investidor entender o que ele está entrando, né, o negócio que ele está fazendo. Depois ele virou fundos temáticos. Fundo de alguns shoppings, algumas lajes corporativas em prédios diferentes. Então, mas eles continuaram a ser temáticos. Só investe em laje corporativa, só investe em shopping, alguns só investem em prédios de escola, né? Estão começando a surgir os fundos para hospitais também, para prédios de hospitais. Então, são fundos temáticos. Eu acho que a dinâmica disso é o crescimento e o desenvolvimento de fundos multitemáticos com gestão ativa, onde o gestor vai trabalhar uma diversidade grande de operações dentro da carteira do fundo. Acho que é esse o futuro e cada vez mais a gente vai nessa direção. E por que eu acho que é essa direção? Porque os fundos, para ter liquidez na Bolsa, eles têm que ter volume, né? Se você lança um fundo de 100 milhões, 150 milhões, você não vai conseguir dar liquidez na Bolsa. Porque você vai fazer esse fundo com quantos? Com 100 investidores, 150 investidores? Um fundo para ter liquidez, pega o BBPO como exemplo, né? 40 mil quase 50 mil investidores quando começou, diminuiu a quantidade, porque teve uma certa concentração em alguns nichos, mas continua lá com mais de 30 mil investidores. É um dos fundos mais líquidos de Bolsa. Negocia, eu estava vendo aqui o volume negociado, esse ano aqui de 2018, a média de negociação é de 55 milhões de reais por dia, por mês, desculpa. Teve o mês de fevereiro, que ele negociou 100 milhões de reais. É um volume que realmente dá liquidez para quem quer entrar, quem quer sair, que é um negócio importante, né? Porque o fundo imobiliário, você entra, a única forma de você sair dele é vendendo as cotas em bolsa, né? Para os fundos que não têm prazo de vencimento. Então, ter liquidez é algo importante num ativo. Não é só para fundo imobiliário, é para uma ação, é para um título, uma debênture, né? Se ele tem liquidez, aquele papel é procurado, é trabalhado, facilmente você faz várias colocações. A emissora consegue colocar várias colocações, consegue fazer follow-ons, consegue captar mais dinheiro para mais investimento. E os fundos temáticos, eles seguram um pouco o tamanho da quantidade de investidores que estão lá dentro, porque você faz um fundo, primeiro, quando começou a indústria, monoativo. Quanto custa um prédio? 300 milhões de reais? É o valor daquele fundo. Depois você passa para multiativo, né? Vários prédios. Mesmo assim, você vai comprar 3 prédios, um fundo de 600 milhões, 700 milhões. Para você ter fundos realmente grandes, de volume, e que possam ter muitos investidores nele e ter essa liquidez trabalhada no mercado, você tem que trabalhar fundos com um valor acima de 1 bi. E para ter fundo com valor assim de 1 bi, sem estar concentrado em alguns imóveis, você precisa trabalhar vários setores. Então, por isso que eu acho que a lógica dos fundos daqui para frente vai ser cada vez fundos mais ativos, o gestor tendo lá a liberdade de comprar e vender ativos, negociar, e cada vez mais fundos multitemáticos e multissetores, porque isso permite você distribuir o risco do fundo em vários segmentos. O dia que a laje corporativa perder força no aluguel, talvez o shopping esteja crescendo um pouco, ou existe uma defasagem entre o crescimento do shopping e o crescimento da laje corporativa, e aí você tem um fundo mais equilibrado. Por isso que eu acredito que aí está o futuro e que a gente deve começar a ver o desenvolvimento cada vez maior desses fundos. Tá? Então, seria uma tendência... Agora, a gente está passando pela fase dos fundos multiativo, mas ainda de um setor específico, temáticos, né? Futuramente, no futuro não muito distante, a gente vai ter, então, fundos multiativos de multissetorial. Tá? Exatamente. Essa é a crença que a gente tem. E aí, cada vez mais, e foi por isso que a gente criou a área de RI aqui no Votorantim, né?
a gente está fazendo uma aposta de longo prazo nesse mercado, o Votorantim quer ficar nesse mercado no longo prazo. A gente acredita que, quando você tem um fundo onde o gestor é ativo, tem a discricionalidade de comprar e vender ativos, quando você compra um fundo que o gestor está ligado em vários segmentos, é uma carteira mista de imóveis e de situações, tem que ter muita transparência com o cliente, você tem que ter muita comunicação com o cliente. Então, nós já criamos a área da RI com esse conceito. É lógico que estamos ainda no processo de aprendizado, né? As áreas de RIs de empresas aí, grandes já existem há algum tempo, os gestores de fundos não estão ainda muito acostumados com isso, mas a gente está em um processo de aprendizado e estamos criando várias situações internas aqui no Votorantim, justamente para ter uma área forte. O cliente que entrar num fundo nosso tem que ter tranquilidade de saber, o Votorantim Asset que está gerindo esse fundo, eu sei que ele vai me dar informação, eu sei que ali eu posso confiar que um ativo que ele vai vender tem toda lá uma sequência lógica de por que ele quer fazer aquilo. Então, eu tenho que criar uma dinâmica de muita confiança, e confiança não é só obedecer à lei, né? Porque a própria legislação hoje ela já te traz para a mesa várias obrigações de informação, de relatório mensal, tal. Mas, ao nosso ver, isso não é suficiente para você gerar a confiança no investidor. Para gerar a confiança no investidor, você vai ter que realmente vir com mais força de muita transparência, muita comunicação, e estar o tempo inteiro disposto a falar com o investidor, a trazê-lo para o jogo. A gente quer realmente trabalhar na direção de ter assembleias eletrônicas para que a gente tenha cada vez mais participação nas assembleias do voto da maior parcela dos cotistas que estão no fundo, porque a assembleia física, ela meio que impede isso, né? Pega o BBPO. O BBPO nós vendemos no Brasil inteiro. Tem um investidor em Manaus, tem um investidor em Recife, no Rio Grande do Sul, faço assembleia em São Paulo. Provavelmente ele não vai participar, né? Agora, se eu fizer uma assembleia eletrônica, ele vai participar. Então, a gente está... É lógico que tudo isso é fácil de falar, mas até a gente conseguir colocar isso no ar, vai demorar um tempo, mas o nosso objetivo com a área de RI foi justamente esse. Primeiro, começar os contatos iniciais com os investidores, com instituições como vocês, né? O Clube FI tem aí uma atividade muito forte no mercado. Então, eu tenho que ser transparente com vocês, eu tenho que ser transparente com o meu cotista direto, eu tenho que ser transparente com outras instituições como vocês e trazer comunicação o máximo possível para que a gente possa realmente ganhar a confiança do investidor e fazer essa indústria crescer. A gente tem algumas legislações aí que vão ajudar essa indústria a crescer mais ainda. A 4661, que saiu agora para as fundações, né? Para o mercado de entidades, fundações de entidade fechada, exige que toda a carteira imobiliária dela, todos os investimentos imobiliários sejam feitos através de fundos imobiliários daqui para frente. E essas fundações já têm carteiras grandes imobiliárias, onde eles compram diretamente e fazem a gestão dessa carteira. Eles, na legislação que saiu, eles têm 12 anos agora para saírem dessas carteiras, desinvestirem nesses imóveis, e se eles quiserem continuar investindo em imóveis, eles têm que estar em fundos imobiliários. Então, a gente vai ter novos entrantes desse mercado, que é o mercado institucional, que também vai trazer mais liquidez para esse mercado. Ô, Reinaldo, essa é uma notícia ótima. E você acha que essa nova legislação que vai obrigar as fundações que têm muitos imóveis em carteira diretamente ter que transformar isso em fundo imobiliário, você acha que isso vai ficar restrito a esse tipo de fundo não listado, como a gente está comentando aqui, ou outro tipo de veículo, né, imobiliário, ou o investidor de varejo também vai poder ter acesso a esses imóveis de alguma forma? Eu acho que a maior parte dessas transações serão feitas listadas na Bolsa. Até para dar maior... Porque o mercado de balcão ele tem todo um regramento legal, né? Por exemplo, o mercado de balcão pode ser registrado no CETIP, né? É B3 também, porque hoje é tudo B3, mas lá na B3 você ainda tem a divisão interna de CETIP e de Bolsa BMF. Então, o mercado de balcão organizado registra fundos no CETIP hoje. Mas eu diria que, para esse mercado imobiliário de fundações, esses fundos vão para a Bolsa, vão para a B3, para pregão de Bolsa, e eles vão ser acessados pela pessoa física, pela pessoa jurídica e pelas fundações.
É lógico que no início vai estar mais concentrado nas fundações, mas aí com o tempo nós vamos ver cada vez mais a participação de pessoas físicas também dentro desses fundos. Porque isso é interessante até para a própria fundação, que vai ter maior liquidez e vai poder até fazer movimentos mais estratégicos nessa carteira imobiliária, dado que esses fundos, né, eles vão poder movimentar dentro do mercado. Exatamente isso. Ele passa a ter, eu não vou dizer que eles não têm hoje uma gestão profissional, você tem muita fundação aí, você pega as grandes Petros, Previ, eles têm equipes imobiliárias lá dentro para acompanhar os imóveis que eles têm. Então, eles têm equipes profissionais. Mas dentro de uma carteira de um fundo, você vai ter um gestor que tem o lado financeiro e o lado imobiliário acompanhado. Você vai ter o fator dela estar na bolsa e, portanto, gerando liquidez para o mercado. Eu acho que cada vez mais o investidor, o pequeno investidor, vai estar participando em conjunto com a fundação. E para ela, para a fundação, isso é ótimo. Porque, primeiro, mostra a transparência está registrada nos preços que estão lá, e também dá mais liquidez, né? A gente não pode esquecer, principalmente as fundações fechadas, né? Você pega a Petros, a Previ, por exemplo, são fundações fechadas, são planos de previdência fechados. Elas têm lá o atuário delas, que elas vão ter que, daqui a pouco, estar pagando cada vez mais aposentadorias. Então, os ativos que elas têm hoje vão ter que gerar liquidez lá na frente, para que elas possam pagar esses benefícios, né? E o fundo imobiliário vai ser muito mais apropriado para ela fazer isso do que ter que vender um imóvel através de um corretor de imóveis, né? Imagine só, você vai vender um imóvel através de um corretor de imóvel, você paga 5% de comissão, na bolsa é 0,5%, vai. Quando é 0,5%. Você oferece o imóvel, você vai vender o imóvel inteiro, então você vai querer ter que assumir ter um sócio nesse imóvel. Na bolsa, você vende parte das suas cotas. Você não precisa vender o imóvel inteiro, né? Então, traz uma série de facilidades para as fundações também, que elas vão querer, com certeza, colocar esses fundos lá no pregão para ter mais investidores junto com elas. Bem interessante, acho que essa legislação vai trazer benefícios para todos os lados, né? Para as fundações, demais investidores institucionais, mercado de varejo, para vocês também são gestores e administradores, né? Vai ter mais mercado ainda. Exatamente. Nós temos também, se você pegar a indústria de previdência aberta hoje, que são os PGBLs e os VGBLs, eles não aplicam em fundos imobiliários, né? E aí você vai abrir um outro mercado. Essa indústria hoje de previdência aberta já é uma indústria que, se eu não me engano, está batendo 600 bilhões de reais. Você imagina o espaço? 5% dessa indústria no mercado de fundo imobiliário já é mais do que a gente tem hoje de fundo imobiliário listado em bolsa. Dá para ver a dimensão do como esse mercado pode crescer nos próximos anos. Pode crescer, exatamente. Por isso que a gente aqui no Votorantim está investindo forte na nossa estrutura aqui interna, na área de RI, para realmente acompanhar o crescimento que a gente acredita que vem nesse mercado. Independente dessa volatilidade que a gente está vivendo, né? Volatilidade nós vamos viver sério. Eu estou no mercado financeiro desde 86. Então, já peguei vários planos, várias crises aqui e lá fora, e não vai ter jeito, isso vai acontecer o tempo inteiro. Tem os ciclos econômicos, né? Imóvel também obedece aos ciclos econômicos. Então, a volatilidade faz parte do jogo dos investimentos, sejam eles no mercado imobiliário, no mercado de títulos e valores imobiliários, seja ele no mercado de empresas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se acostumar. O que importa é que eu acho que tem um ciclo para o Brasil de crescimento. Existe muito espaço para crescimento do setor imobiliário no Brasil, em todos os segmentos. E, Reinaldo, dentro dessa linha, a gente está discutindo, da Votorantim, tem uma área grande de produtos estruturados. Você também falou do FIP, né, que é um Fundo de Investimento e Participação, que ele é utilizado para vários segmentos diferentes, tipo fundos de capital de risco, normalmente são FIPs aqui no Brasil, né? E vocês trabalham também com FIP imobiliário, então como que funciona esse Fundo de Investimento e Participação no segmento imobiliário e para que público ele é voltado? Perfeito. Geralmente, os FIPs trabalham no segmento de desenvolvimento imobiliário, né? Por exemplo, no ano passado,
nós lançamos um FIP chamado FIP Nova Raposo, que é um FIP que está trabalhando a construção de um conjunto residencial aqui no quilômetro 18 da Raposo Tavares. Por que nós escolhemos um FIP? Porque nós estamos num processo grande de desenvolvimento imobiliário e que, às vezes, colocar o desenvolvimento, que é a construção do imóvel, dentro do fundo imobiliário, pode trazer algumas situações mais complexas de administração. Então, é preferível que o desenvolvimento esteja dentro de uma SPE, de uma empresa SA, para desenvolver. E aí, em vez de você colocar um fundo imobiliário em cima, é melhor você colocar um FIP, que o FIP é o melhor veículo para você colocar empresas, né? Para operações que geram renda, aí sim o fundo imobiliário é o mais adequado, porque você não precisa da empresa. Na realidade, a empresa até ela atrapalha um pouco, porque ela paga imposto dentro da empresa. Então, você tem que ter o imóvel direto. Então, nesses casos, o fundo imobiliário é melhor. Há algumas situações também de investidores estrangeiros, né? O investidor estrangeiro que investe em FIP, se ele tem menos que 40% do FIP, ele é isento. Isento, inclusive, na venda das cotas do FIP. Então, no fundo imobiliário, ele não é isento. Então, para o investidor estrangeiro, ainda a condição de FIP para desenvolvimento é melhor do que de fundo imobiliário. Então, são essas situações que geram essas diferenças e a razão pela qual a gente tem os dois veículos funcionando aqui, tá? Então, nós aqui no Votorantim... Depende de cada caso, cada público, né? Mas, de forma geral, então, o FIP, ele não é voltado para o varejo. O FIP imobiliário... Geralmente é mais voltado para o grande investidor, tá? Do ponto de vista também dos FIPs, nós aqui não fazemos só FIPs imobiliários, a gente tem vários segmentos de atuação, tá? A Votorantim Asset, acho que até acompanhando um pouco do DNA do Grupo Votorantim, né? Porque o Votorantim Asset é 100% do Banco Votorantim, que é 50% Banco do Brasil, 50% Votorantim Industrial, né? E o Grupo Votorantim Industrial, ele tem o DNA de empresário, né? De tocar negócios. E a gente tentou, dentro da Votorantim Asset, com esse DNA, montar atividades parecidas e trazer operações da economia real para dentro do mercado financeiro. Por isso que nós nos especializamos nos estruturados. Nesse sentido, a gente montou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um FIP que não é imobiliário. Há um tempo atrás, nós montamos um fundo, um FIP de infraestrutura para construir parques eólicos, solares ou pequenas centrais hidrelétricas que estão ligadas à geração de energia com sustentabilidade. Nós conseguimos captar 300 milhões de reais só de pessoas físicas para fazer esse fundo. É um fundo de 30 anos de duração. Então, assim, quando nós captamos, muita gente fala, pô, mas vocês são loucos, nós somos um fundo de 30 anos, qual a pessoa física que vai querer investir num fundo de 30 anos? Captamos 300 milhões de reais. Com esses 300 milhões de reais, nós montamos uma operação de parques eólicos no Ceará, então temos 5 parques eólicos no Ceará, na cidade de Trairi, fica a 100 quilômetros de Fortaleza, mais ou menos. Nós licenciamos o parque, construímos e estamos operando os 5 parques eólicos. São 136 megawatts de potência que nós temos lá, geradas. Vendemos energia num dos leilões que o governo faz. E estamos operando o parque. Temos uma equipe especialista em fazer isso. Essa mesma equipe hoje está construindo uma pequena central hidrelétrica, uma hidrelétrica de 10 megawatts no Rio Grande do Sul. Mesma coisa. Nós não somos construtores, né? A gente faz todo o acompanhamento de obra, contrata a obra, orça a obra, faz todo o planejamento da empresa de geração e estamos lá construindo essa pequena central hidrelétrica que pertence ao fundo. Então, com os 300 milhões do fundo, nós já temos mais de 1 bi de investimentos, porque esses investimentos também pegam empréstimos no BNDES, no BNB. Então, com 300 milhões de pessoa física, nós já temos mais de 1 bi de investimentos total. É uma outra especialidade nossa, né? Estamos aí acompanhando os vários fundos, estamos acompanhando os vários
projetos de infraestrutura que estão sendo apresentados, para ver como é que a gente traz essas dentro do mercado financeiro. Os FIPs podem ser utilizados para fazer isso. Interessante, Reinaldo. E a gente está falando bastante aqui do RI, né? Então, realmente, até dentro do Clube FI, né, a Votorantim é uma das instituições que tem lá o espaço RI, que permite essa aproximação maior, né, entre o cotista, pessoa física, e as instituições que gerem e administram os fundos imobiliários. E os fundos de agências bancárias, vocês têm 2 fundos bastante conhecidos, você falou do BBPO 11, né? Uma questão que esse segmento específico, a agência bancária, tem bastante audiência entre os investidores, e eu queria saber a tua opinião sobre um pouco do que está hoje esse segmento, e principalmente a perspectiva futura. Você acha que esse setor tende a se renovar? A gente vai ter mais fundos nesse segmento no futuro próximo, que alguns fundos foram lançados aí em 2011, 12, daqui a pouco vai vencer, né, os contratos atípicos, quer dizer, esses fundos tendem a continuar? Perfeito. Olha, eu vou falar do assunto em geral, tentando focar um pouco nos 2 fundos que eu tenho aqui de agências bancárias, tá? Nós temos 2 fundos, um que é puro agência bancária, que é o BB Renda Corporativa. Ele só tem agência, são 21 agências do Banco do Brasil, do tipo estilo, né, que é a agência de alta renda lá do Banco do Brasil. E eu tenho o BBPO, que não é puro agência bancária. Ele é puro para banco, porque o Banco do Brasil é o locatário de todos os imóveis, mas uma parte dos imóveis são agências bancárias, outra parte dos imóveis são prédios administrativos do próprio Banco do Brasil, são lajes corporativas, né? Então, é uma mistura de 2 segmentos aí, de laje corporativa com agência bancária, que tem 2 comportamentos bem distintos, né? No caso específico desse fundo BBPO, ele tem um comportamento equalizado, por quê? Porque eu fiz um contrato de aluguel atípico de 10 anos com o Banco do Brasil, tanto para a agência como para o prédio administrativo, né? Então, ele é meio como tratado como um fundo de agências, mas ele não é um fundo puro de agências, ele é uma mescla dessas 2 coisas. Vou voltar um passo e falar do setor de agências bancárias. É lógico que, se você olhar de forma geral, os bancos estão encerrando agências bancárias, né? O movimento de fechamento de agências bancárias, não é de hoje, são anos e anos que os bancos vêm diminuindo o tamanho de agências, vêm diminuindo a quantidade de agências bancárias. É mais que isso, se a gente olhar o setor bancário, né, eu estou nesse setor há 30 e poucos anos, então, há 30 e poucos anos atrás, existiam 1,5 milhão de bancários. Hoje existem 250 mil bancários. Menos que 20% do que era antes. Isso é função do quê? De todos os processos de automação de processos, né? Da desmonetização da economia do ponto de vista de moeda circulando, agora é cartão. Né? Então, você tem uma série, é a internet trabalhando na automação, o cliente que não precisa mais na agência porque ele tem a condição de fazer isso via internet. Então, de forma geral, os bancos devem cada vez mais diminuir a quantidade de agências, né? Porém, na minha avaliação, eles sempre vão ter um parque de agências, porque tem algumas importâncias muito fortes ter as agências. Quando você monta um fundo que tem um contrato de 10 anos, primeiro que naqueles 10 anos você está protegido, né? Você sabe que você vai receber o aluguel e ele está lá. A pergunta que vem à tona, e provavelmente é a que está na sua cabeça agora, assim, tá bom, e daqui a 5 anos, quando vencer esse contrato, o banco vai querer aquela agência aberta? Eu acho que, de forma geral, algumas sim, outras não. Depende do ponto comercial que ele tem. No fundo BB Renda Corporativa e no fundo BBPO, eu tenho agências em pontos muito estratégicos. Então, eu te diria que a possibilidade, e aí é uma avaliação minha nesse setor, de eu ter renovações nesses contratos é bastante alta.
Posso garantir que a gente vai renovar todo? Não, não posso. Né? É uma perspectiva que eu tenho por saber onde estão essas agências. No BBPO, eu tenho agências na Avenida dos Estados Unidos, eu tenho agências na Berrini, tenho agências em locais bem comerciais e estratégicos. São imóveis que têm uma versatilidade, quer dizer, se não renovar com o banco, ele pode servir para um outro segmento, porque é um imóvel... Exatamente. E eu te diria mais, né? Quando nós montamos o fundo BBPO, o fundo BB Renda Corporativa, que tem hoje 21 agências, o cotista desse fundo vai saber do que eu estou falando, se ele está lá desde o início, que foi assim, era um fundo que era para construir as 21 agências bem rápido. Em um ano eu estaria com 21 agências já no fundo, e a gente demorou muito mais que isso. Sabe por que a gente demorou? Porque quando nós começamos a comprar os imóveis, a gente se deparou com uma concorrência muito forte das incorporadoras buscando os mesmos pontos que a gente estava buscando. Quando é que a gente teve mais facilidade de botar a agência de pé? Quando o mercado imobiliário começou a ceder, que as incorporadoras pararam de comprar terrenos para o que elas chamam lá de land banking, né? Que elas armazenam terrenos para construir no futuro, elas pararam, aí a gente teve mais facilidade de buscar esses imóveis. Se você imaginar que a economia brasileira vai crescer e que essas incorporadoras vão voltar a buscar imóveis no mercado, esses pontos comerciais que eu tenho são excepcionais. Então, se eu não tiver o aluguel renovado, na minha perspectiva, no mínimo, eu tenho um imóvel que tem um valor de mercado muito forte. Então, sobre o ponto de vista, se eu pensasse simplesmente do ponto de vista da agência, eu diria, putz, tem o risco de não renovação, porque os bancos estão diminuindo a sua capacidade. Se eu pensar do ponto de vista onde eu estou locado com aquele imóvel e a necessidade de pontos daquele tipo na região que eu estou, futura, eu diria, será que lá na frente, mesmo o Banco do Brasil querendo renovar, será que eu não vou falar para ele, não quero renovar isso não, porque eu tenho um comprador aqui que quer pagar 2 vezes o preço que eu estou contabilizado? Não sei, pode acontecer. Principalmente se a nossa economia se estabilizar, né? Se a gente tiver uma economia de juros baixos no futuro, de PIB razoavelmente dentro do padrão que o Brasil devia ter, que é no mínimo os 2,5%, 3%, eu diria que o mercado imobiliário vai voltar à tona. Não tem terreno em São Paulo. Então, pontos comerciais, quantas vezes você olhou no passado, quando as incorporadoras estavam no crescente, que de repente você via lá um quarteirão inteiro de casa ser demolido para construir o prédio? Vou até mais longe que isso. Se você for na Avenida Rebouças hoje, eu tenho passado, durante esses últimos 3 meses, praticamente todos os dias na Rebouças, fazendo reuniões em alguns lugares. A Avenida Rebouças está virando um canteiro de obra de prédios residenciais. Aqueles casarões estão sendo comprados, tem incorporadoras, inclusive incorporadoras novas, de nome novos, estão comprando o quarteirão inteiro, demolindo para construir prédio residencial devido à nova lei do zoneamento que foi criada, que permite nos corredores aí você construir com mais área, né? A Rebouças, mesmo a gente vivendo esse momento ruim para o setor imobiliário residencial, a Rebouças está lá, está todo mundo já comprando os terrenos. Isso vai acontecer em várias regiões do Brasil. Eu tenho uma agência aqui na Berrini. Berrini é um corredor. Então, a perspectiva que eu tenho de uma economia de conjuntura melhor do que essa que a gente vive no momento, me dá uma perspectiva futura de que se eu não renovar a agência, o contrato de aluguel com a agência com o banco, porque o banco resolveu diminuir a quantidade de agências, eu terei opções para o meu imóvel. Ou para uma venda valorizada, ou, quem sabe, para um aluguel para uma outra atividade. Todos os prédios que eu tenho de agências bancárias são prédios que têm, a maioria tem subsolo, elevador, ar-condicionado, central, são prédios de primeiríssima linha. Então, existe essa capacidade de mobilização para esses pontos comerciais. Então, eu não vejo muito esse problema. Não vou entrar nesse fundo porque ele é arriscado, não sei se vou renovar ou não. Não é um cenário binário, né? No sentido de ou o banco vai renovar e fica tudo como está, maravilhoso, ou se não renovar vai ser um desastre total. É isso. Para mim isso não existe, tá? Não existe.
o próprio BBPO, isso é público, tem coisas que eu não posso dizer porque não se tornaram públicas ainda, mas no BBPO a gente anunciou, nós fizemos uma renovação antecipada de um imóvel já, por mais 5 anos. E é um imóvel representativo da carteira do fundo, é um prédio, não é uma agência, é um prédio inteiro. Ele tem representatividade no valor da carteira do fundo. Então, já fizemos um contrato de postergação do aluguel por mais 5 anos em determinadas condições. Vai ser preço de mercado e tal, mas em determinadas condições ele já está garantido o aluguel futuro. O Banco do Brasil está investindo dinheiro no prédio e está melhorando as condições do prédio, porque ele precisava ter garantia que ele poderia ficar mais 5 anos lá, além do contrato, para poder investir o que ele está investindo no prédio. Então, são situações que você fala, pô, estava todo mundo preocupado que o Banco do Brasil pudesse devolver, ele está, na realidade, já, em alguns casos, antecipando a renovação. Então, eu vejo com muita tranquilidade, e, na minha opinião, o investidor deveria estar sempre com esse olhar. Imóvel não é uma coisa, entra e é um desastre, não pode ser assim, né? Rinaldo, e vocês têm outros fundos, também tem recebível, laje, você teria alguma outra questão para... Já está chegando mais na parte final da entrevista, né? Não sei se você teria algo interessante para passar para os nossos investidores dos demais fundos que vocês têm listados. Olha, a gente tem alguns fundos listados, nós estamos começando a listar alguns fundos de logística agora também. Nós fizemos um fundo de logística na virada do ano, de dezembro para janeiro, um fundo o valor patrimonial dele é próximo de 250 milhões, mais ou menos. É um fundo que tem um imóvel alugado por 16 anos para a Renault, lá em Curitiba. É um centro de distribuição de peças para mercado secundário da América Latina inteira, da Renault. Um imóvel de primeiríssima linha. Então, cada vez mais, a gente vai trazer possibilidades dessa para o mercado. Esse fundo já está disponível na Bolsa, está sendo negociado, tem alguns trades já acontecendo no mercado secundário. E a gente vai cada vez mais trazer esses fundos, colocar em prática esses fundos para realmente poder ter uma gama muito grande. Mas, como eu estava falando anteriormente para você, o nosso grande desafio aqui com a criação dessa área DRI, criar essa relação com o investidor e essa relação de confiança, não só com o investidor que já está no meu fundo, como aquele que não está, através de instituições como vocês, né, e como o mercado por inteiro, para que a gente tenha capacidade de vir aí com um grande fundo multitemático, de patrimônio de bi para cima, para que isso gere cada vez mais liquidez no mercado. Esse é o nosso objetivo. Então, tá certo, Rinaldo. Como de praxe aqui também nas entrevistas, eu gostaria que você fizesse, então, as tuas considerações finais, algo, de repente, que a gente não comentou aqui, para a gente poder finalizar a nossa entrevista. Perfeito. Eu faria algumas observações, vou pegar o BBPO como um exemplo aqui para essas observações, tá? Dado que eu acho que eu falei genericamente do mercado já bastante. Se você acompanhar as cotas do BBPO aí nos últimos pregões, né, ele tem caído mais que o IFIX. E é um item que eu gosto sempre de falar de forma genérica, né, para o investidor, que é o seguinte: essa é uma regra que vale não só para fundo imobiliário, como para ativos em geral. Ativos de bolsa, ativos fora da bolsa. Todo ativo que tem liquidez, ele geralmente antecipa numa intensidade muito maior uma tendência de mercado. Então, vou falar de dólar, por exemplo. Quando o dólar está em alta no mundo inteiro, os mercados emergentes sofrem. O Brasil sofre mais fortemente e mais rapidamente porque o mercado brasileiro tem liquidez de moeda. Se você olhar o mercado de fundo imobiliário, o IFIX está caindo esse ano aqui, teve altas e baixas, mas ele está caindo por volta de 5%. O BBPO está caindo por volta de 13%. Sabe por quê? Porque tem liquidez. Porque quem olha o mercado imobiliário, puta, taxa de juros vai subir, vai ter volatilidade, eu quero sair, ele vende quem? Quem tem liquidez. E aí ele vende com maior velocidade e o preço cai mais rápido. Então, o investidor de fundo imobiliário que está no mercado deve prestar atenção um pouco para isso também, para tomar a decisão da saída ou não, da entrada ou não. Que a liquidez afeta positivamente ou negativamente o ativo que ele tem. E às vezes ele olha, putz, olha, caramba, o fundo, vou pegar aqui no mês de junho, o BBPO no mês de junho, ele caiu
quase 9%, de junho para julho. Enquanto o IFIX caiu 4%. Pô, mas o que é? Tem alguma preocupação no fundo BBPO? O que está acontecendo com o fundo BBPO que ele caiu tanto? Olha, o fundo BBPO ele está exatamente igual que ele era antes. Os contratos do Banco do Brasil estão aí, as coisas estão funcionando normalmente, não tem nenhuma modificação estrutural dentro do fundo. Então, por que ele caiu mais? Porque ele é um dos fundos que mais liquidez tem no mercado. Então, o investidor, quando quer sair do mercado imobiliário, o primeiro que vende é ele. E aí vende numa velocidade que afeta preço. Então, isso é uma questão que os investidores têm que estar de olho o tempo inteiro para não acharem que pode ter alguma coisa errada com um ou outro fundo. Estou usando o BBPO como exemplo, mas vale para outros fundos de mercado também. É uma dica aí que eu dou para os investidores em geral. Então, tá certo, Reinaldo. Tenho certeza que a nossa audiência vai gostar muito dessa entrevista. Realmente foi muito interessante as informações, não somente dos fundos, mas entre outros segmentos que a gente não havia tratado aqui nos nossos programas. Então, eu agradeço novamente aí a tua participação. Espero que, de repente, futuramente, possa conversar novamente. Então, um grande abraço para todos e até o próximo programa. Sou eu que agradeço, é um prazer ter participado com vocês e estamos à disposição aí para outras conversas. Então tá certo. Um grande abraço a todos aí. Um abraço a todos e à audiência também. Até mais. Até mais.